Conheçam Stephanie. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1979. Ela era uma adolescente de 16 anos que vivia em Massachusetts, Estados Unidos. Stephanie foi descrita como uma pessoa cheia de vida e bastante rebelde também. Em 1980, quando tinha apenas alguns meses de vida, seus pais decidiram se divorciar. Além dela, eles tinham uma outra filha de 3 anos chamada Heather. No fim do divórcio, decidiram que cada um iria ficar com a guarda de uma filha e por isso Stephanie ficou morando com a mãe, enquanto Heather foi levada pelo pai para morar na casa do avô. Apesar da distância, as irmãs cresceram unidas. Por vezes, Stephanie ia para a casa do avô, nas matérias não diz exatamente isso, mas eu acredito que Heather também ia para a casa da mãe e por isso elas criaram um laço afetivo. Heather cresceu em um ambiente feliz, ela era uma criança obediente, recebeu muito amor, era paparicada por seu avô e aparentemente ele fazia tudo o que ela queria. Por causa disso, Stephanie sentia uma certa inveja da irmã. Uma certa vez, enquanto estavam conversando, Stephanie disse que na separação que aconteceu em 1980, Heather teve sorte porque ela tinha tudo o que queria, enquanto Stephanie tinha que obedecer às regras da mãe que ela não gostava. Nas matérias não fala sobre a infância de Stephanie, diz somente que quando ela entrou na adolescência se tornou extremamente rebelde, não queria obedecer ninguém, não obedecia os professores, largou o colégio muito cedo, não seguia as regras da mãe, a mãe não tinha controle algum sobre ela e por isso, em 1992, quando estava com 12 anos, a mãe de Stephanie decidiu entregar a guarda da filha para o estado. Ela então foi enviada para um orfanato, passou por uns 6 lares adotivos, até que no último ela se deu bem com aquela família. Enquanto tudo isso acontecia, Heather, em 1993, acabou conhecendo um jovem chamado Paul. Os dois então se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e o avô dela não gostou nada disso. O avô de Heather achava que Paul não era o homem ideal para sua neta, apesar disso, ela não lhe deu ouvidos e continuou com ele. Alguns meses depois, Heather pensou que estava grávida. Por causa disso, ela pediu ao avô que o namorado morasse com eles. Ele não permitiu e então Heather foi morar na casa da família de Paul. Nessa casa moravam ele, a mãe dele e seus 3 irmãos. Ela tinha 2 andares e então a parte de baixo acabou ficando para mãe de Paul e seus irmãos e o segundo andar ficou para Heather e para Paul. Depois disso, ela descobriu que não estava grávida, continuou morando com ele, largou o colégio e começou a trabalhar. Alguns meses depois, em 1994, o assistente ou a assistente social que estava responsável pelo caso de Stephanie decidiu enviá-la de volta para a mãe. De acordo com as pessoas que moravam com Stephanie na casa adotiva, a menina deixava claro que não queria voltar a morar com a mãe, porém essa pessoa responsável durante todos aqueles anos fez de tudo para ela voltar. Assim que voltou a morar com a mãe, Stephanie continuou sendo desobediente, não seguia as regras, enfim. Elas continuaram brigando muito. Em julho de 1995, quando Heather já estava com 18 anos, ela foi conversar com a mãe, perguntou se Stephanie poderia morar com ela, e então a mãe das meninas entregou a guarda temporária de Stephanie para Heather, e assim ela passou a viver no segundo andar com o cunhado e com a irmã. O que acontece é que quando a mãe de Paul saía para trabalhar, aquela casa se tornava uma espécie de ponte de encontro para adolescentes desajustados, além de Heather, Stephanie e Paul, que já viviam naquele segundo andar. Outros 3 adolescentes também frequentavam aquela casa com muita frequência. Eles eram Patrícia, a melhor amiga de Heather, Greg, o namorado de Patrícia, e um terceiro adolescente que sempre estava com eles. Eles iam para essa casa, bebiam, fumavam, faziam festinhas entre eles, e eu realmente não sei
o que a mãe de Paul achava sobre isso tudo, já que nenhuma matéria dizia nada sobre isso. Alguns meses depois, no final de 1995, Patricia engravidou do namorado. Como Greg não tinha residência fixa, ela conversou com os amigos e então Paul permitiu que Greg também fosse morar em sua casa. Eu realmente não entendo como a mãe de Paul permitia que ele levasse tanta gente para morar em sua casa, mas enfim, como nas matérias não falavam nada sobre isso, eu não posso argumentar sobre ela, tá? Algumas semanas depois, no dia 29 de janeiro de 1996, algo diferente aconteceu. Naquele dia, Heather e Paul ligaram para a polícia. Eles contaram que no dia anterior, Stephanie teve uma discussão com seu cunhado, parece que ela ficou com muita raiva, saiu de casa e não voltou mais. Eles contaram que era normal, eles sempre brigavam por coisas bobas, como Stephanie, segundo eles, era temperamental, ela sempre saía, esfriava a cabeça, se acalmava e depois voltava, coisa que ela não fez. Heather e Paul ainda disseram que eles rodaram toda a cidade de carro procurando por Stephanie, não a encontraram. Parece que o pai das meninas também foi com eles procurar por ela, ninguém a encontrou. E por isso Heather decidiu ligar para um tal namorado de Stephanie. Heather contou que quando ligou para esse homem, ela perguntou sobre sua irmã, ele disse que não sabia nada sobre ela, mas que ela escutou uma voz feminina ao fundo da ligação e que ela acreditava que era sua irmã. Com isso, as buscas por Stephanie se iniciaram. Os policiais foram até a casa desse tal namorado dela. Ao chegar ali, ele estava com o pai. Eles disseram que ela realmente não estava naquela casa e que eles não sabiam onde ela estava. Quando os policiais conseguiram comprovar que os dois estavam falando a verdade, eles continuaram as investigações e então foram até a casa da família de Paul. Ao chegar ali, Heather e Paul foram solícitos, conversaram com os policiais e contaram exatamente a mesma versão, que no dia anterior, Stephanie discutiu com o cunhado e por causa disso saiu de casa e não voltou mais. Os policiais então continuaram as buscas, por dias não conseguiram sinal dela, até que no dia 6 de fevereiro de 1996, algo novo surgiu. Nesse dia, a mãe de Patricia, aquela melhor amiga de Heather, ligou para os investigadores. Essa mulher disse que há dias já tinha notado que sua filha estava pensativa, triste, e então parou para conversar com ela. A mãe de Patricia contou que a filha acabou revelando que estava grávida, disse também que sabia algumas coisas sobre o desaparecimento de Stephanie e por isso ela decidiu informar a polícia. Os investigadores então pediram para aquela mulher levar a filha até a delegacia. Ela levou, e assim que eles começaram a interrogar Patricia, ela ficou meio confusa e não queria falar tudo o que sabia. Patricia disse que ela só achava que alguma coisa tinha acontecido com Stephanie, mas não sabia o que. Ela ainda indicou no mapa para os policiais um parque estadual e disse que eles deveriam procurar nesse lugar. Depois disso, ela foi liberada, os policiais foram até esse parque estadual, vasculharam alguns locais dele, porém, como não encontraram Stephanie, eles pensaram que Patricia estava mentindo. No dia seguinte, a mãe de Patricia ligou novamente para os policiais, disse que a filha sabia mais do que tinha falado e então a levou novamente para falar com os investigadores. Quando chegou ali, Patricia disse que ela sabia sim outras coisas, mas estava com medo de ser presa. Por causa disso, os policiais decidiram fazer um acordo judicial com ela. Nesse acordo, ela iria receber imunidade, então, se estivesse envolvida de alguma forma, ela não iria ser indiciada e não iria passar por um julgamento. Após assinar esse contrato, Patricia finalmente começou a contar tudo o que aconteceu e disse que, semanas antes, ela e Heather estavam muito incomodadas com Stephanie. Segundo Patricia, Stephanie era o tipo de pessoa que queria chamar a atenção de todos, que ficava dando em cima do namorado delas, e por isso elas estavam pensando que Stephanie poderia estar se deitando tanto com o Paul quanto com o Greg. Ela falou que como a menina era muito bonita, ela chamava a atenção dos homens que frequentavam aquela casa, e por isso as duas começaram a ficar com muito ciúme dela. Por causa disso, de acordo com Patricia, em janeiro de 1996, Heather foi até o quarto da irmã. Em uma matéria se diz que Patricia estava junto com ela nesse dia, em outra matéria se diz que Heather estava sozinha.
Enfim, ela entrou no quarto, começou a mexer nas coisas, olhou embaixo do colchão e então encontrou o diário de sua irmã. Assim que Heather começou a ler, ela ficou com muita raiva. Naquele diário, Stephanie escreveu que estava apaixonada por seu cunhado. Ela também escreveu que os dois tinham relações íntimas e que quando ela fizesse 18 anos, ela e Paul iriam fugir e iriam deixar Heather para trás. Com isso, Heather jogou aquele diário no lixo, ela confrontou o namorado, ele negou tudo, confrontou sua irmã, que também negou tudo inicialmente, mas mesmo assim ela não acreditou. Depois desse episódio, Heather começou a mandar Stephanie ir embora daquela casa. Stephanie falou que não iria embora. Em certo momento, a adolescente ligou para a mãe, contou o que estava acontecendo. A mãe aconselhou Stephanie a sair dali, pediu para ela voltar a morar com ela, mas Stephanie disse que não iria sair daquela casa porque ela iria ficar com Paul sim. Com isso, segundo Patrícia, alguns dias se passaram. No dia 26 de janeiro de 1996, ela falou que estava dando um passeio de carro com seus amigos, Heather e Paul, até que eles começaram a falar sobre tirar a vida de Stephanie. Ela então pensou que tudo aquilo era uma brincadeira, disse que eles ficaram parando em alguns locais, pensando onde poderiam deixar Stephanie, mas mesmo assim ela continuou pensando que isso não era sério. Em certo momento, de acordo com ela, eles pararam em um certo local, perto do parque estadual, apontaram para uma árvore e falaram que ali seria um ótimo lugar para deixar alguém sem vida. Patrícia disse que perguntou: "Vocês estão falando sério?" Eles disseram que sim, mas mesmo assim ela não acreditou neles porque achava que eles jamais poderiam fazer algo assim com Stephanie. Depois disso, alguns dias se passaram. No dia 28 de janeiro, Paul ligou para Patrícia e disse: "É hoje." Ele e a namorada ficaram planejando um jeito de tirar a vida de Stephanie, porém eles precisavam que a mãe e os irmãos de Paul não estivessem em casa. Como no dia 28 eles saíram para passear, a casa ficou vazia e então Heather decidiu levar Greg até a casa de Patrícia para poder tirar ele também da casa, já que eles não queriam que ele soubesse sobre o plano. Em certo momento, Heather saiu com Greg, pegou o carro, dirigiu até a casa da amiga e então Patrícia entrou no carro. Quando eles estavam voltando para casa, Patrícia disse que Heather parou umas 5 vezes. Ela parava, entrava em alguns estabelecimentos, usava o telefone público e depois voltava para o carro. Em certo momento, eles chegaram na casa de Paul. Ao chegar ali, somente Heather saiu do carro, falou com o namorado. Depois disso voltou, dirigiu por 10 minutos, voltou para a casa de novo, falou com o namorado mais uma vez e então entregou as chaves do carro para Greg e Patrícia e disse que eles tinham que ficar um tempo fora de casa. Eles então saíram, ficaram fora da casa por 1 hora e quando voltaram, a mãe de Paul já estava lá. Eles ficaram conversando com essa mulher na cozinha. Patrícia disse que em certo momento ficou com frio, então decidiu ir até o 2º andar pegar um casaco e quando chegou ali, Paul apareceu do nada em sua frente. Ela disse que Paul contou que tinha tirado a vida de Stephanie. Inicialmente ela não acreditou, mas então ele começou a dar detalhes. Patrícia disse que Paul a levou para o quarto dele, começou a dizer que assim que ele percebeu que sua mãe e seus irmãos tinham saído de casa, ele e Heather notaram que era o momento ideal, conversaram, e então Heather decidiu tirar Greg da casa para que ele não soubesse o que iria acontecer. Assim que ela saiu com um amigo e começou a dirigir para a casa de Patrícia, Paul chamou Stephanie para ter relações íntimas com ele, ela aceitou, eles então foram para o quarto e ele começou a dizer para ela que queria apimentar aquela relação. Ele pegou uma venda, colocou nos olhos dela, pegou uma fita, colocou em seus pulsos e em seus pés e ela imaginou que tudo aquilo era uma brincadeira. Após isso, Paul perguntou a Stephanie se ela confiava nele. A adolescente disse que sim, e então, de acordo com ele, cometeu o ato. Após isso, ele disse que Heather chegou na casa, ele falou que ainda não tinha terminado. Ela voltou para o carro, dirigiu umas 10 minutos, e quando voltou, ele sinalizou que já tinha terminado o que os dois haviam planejado. Por causa disso, Heather entregou as chaves do carro para Greg e Patrícia, mandou os amigos ficarem fora da casa por um tempo, e então ela entrou. Quando foi até o quarto, Heather percebeu que sua irmã ainda estava viva porque
ela ouviu os batimentos cardíacos dela, foi até o namorado e disse que ele tinha que terminar o que havia começado. Após isso, Paul tirou a vida de Stephanie completamente. Eles então pegaram uma lixeira, colocaram a adolescente, a deixaram na garagem da casa. E então os amigos e a mãe de Paul com seus irmãos chegaram na casa. Após revelar tudo isso, Paul disse para Patrícia que se ela contasse qualquer coisa para alguém, ele faria o mesmo com ela. A menina então concordou e por isso decidiu ficar em silêncio, porque segundo ela estava temendo por sua vida. Depois disso, todos passaram a tarde naquela casa. Paul e Heather inventaram que tinham brigado com Stephanie e que por isso ela tinha saído de casa. Eles fizeram isso para conseguir um álibi com a mãe e com o Greg e no dia seguinte pegaram Stephanie e a deixaram lá no parque estadual. Após confessar tudo isso, Patrícia indicou exatamente o lugar onde ela acreditava que Stephanie estava. Esse lugar era aquele local onde ela visitou com Heather e Paul no dia 26, e por isso ela acreditava que a adolescente estava lá. Assim que os policiais foram ao parque estadual e se aproximaram dessa árvore que ela indicou, eles infelizmente encontraram Stephanie sem vida e então a levaram para análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que Stephanie perdeu a vida porque alguém a estrangulou. Disseram que antes disso acontecer, ela também teve relações íntimas, porém não fica claro se foi de forma consensual ou não. Ao final da autópsia, eles ainda falaram que Stephanie estava grávida, porém que eles não sabiam quem era o pai daquela criança. Devido a tudo isso, os policiais levaram Heather e Paul para a delegacia. Ao chegar ali, cada um ficou em uma sala separada. Eles continuaram contando a mesma versão, porque até então a polícia não tinha contado que já tinham encontrado Stephanie. Algum tempo depois, um dos detetives decidiu revelar para Heather que Stephanie já tinha sido encontrada. Ao ouvir aquilo, ela ficou furiosa, disse que não poderia viver sem o Paul, que ela não queria viver sem o namorado e ainda disse: "Foi a Patrícia que contou, não foi?" Por causa disso, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa da família de Paul. Ao chegar ali, eles foram até o quarto do jovem, coletaram algumas provas, incluindo fios de cabelo. Após tudo ser levado para o laboratório, alguns dias se passaram, o resultado saiu e ali se confirmou que sim, aqueles fios de cabelo pertenciam a Stephanie. Fora isso, eles encontraram a digital de Paul na fita adesiva que estava no pulso e nos pés de Stephanie e também encontraram o DNA dele em Stephanie. Lembra que eu falei para vocês que ela teve relações íntimas antes de falecer? Então, essa relação íntima foi com Paul. Com isso, o casal continuou preso. Alguns meses depois, em abril de 1997, aconteceu o julgamento de Paul e ali os advogados de defesa dele tentaram jogar toda a culpa em Heather e em Patrícia. Eles tentaram colocar Paul como uma espécie de fantoche nas mãos da namorada, porém o júri não se convenceu. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Paul foi sim considerado culpado e recebeu perpétua, sem possibilidade de condicional. Alguns meses depois, em junho de 1997, aconteceu o julgamento de Heather. Ao contrário do namorado, ela decidiu fazer um acordo com a polícia, se declarou culpada e por isso recebeu apenas 15 anos de prisão. De acordo com as matérias, ela já está solta e uma matéria diz que ela foi liberada em março de 2012 e em outra que ela foi liberada em março de 2013. Existem especulações de que ela se casou na prisão, porém isso não pode ser confirmado e até hoje o paradeiro dela é completamente desconhecido. Ela se mudou para outro estado e vive uma vida fora dos holofotes. Ela não fala com jornalistas e nunca falou sobre o que fez com sua irmã. Os pais de Heather perdoaram a filha. A mãe dela disse que perdoou Heather, mas que não consegue viver em paz com tudo isso. O pai diz que perdoou a filha também, mas que não perdoou Paul. Ele ainda disse que se algum dia Paul conseguir sair da prisão, ele vai procurar por esse homem e então vai tirar a vida dele.
Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é que não foi revelado à mídia quem era o pai do filho de Stephanie, porém muitos especulam que era Paul. Outra coisa é que foi confirmado que Stephanie teve um caso com o cunhado. Todas as vezes que Heather saía de casa para trabalhar, eles tinham relações íntimas e ficavam juntos. Parece que até alguns amigos que frequentavam a casa já sabiam desse relacionamento que eles tinham. Algumas vezes eles se beijavam em um local escondido enquanto Heather estava naquela casa. Sobre todo o planejamento que o casal fez para tirar a vida de Stephanie, parece que a mentora de tudo foi Heather. Ela queria que sua irmã saísse daquela casa e como Stephanie não saía, ela então pediu que o namorado tirasse a vida dela. Eles ficaram planejando tudo isso por semanas, até que no dia 28 eles decidiram que aquele era o dia. É isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada e me ajuda muito. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, compartilhe o conteúdo nas suas redes e assista muitos vídeos aqui do canal para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante para você e assim sempre te envie os vídeos novos e também envie esses vídeos para outras pessoas me conhecerem, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo. Peço sempre a Deus que abençoe sua vida, sua família, que te livre de todo o mal. Obrigada de verdade por vocês sempre estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo vídeo.